Oi gente, tudo bem? Essa pessoa aqui perguntou onde está Deus. Provavelmente sabe que eu faço vídeo cristão falando sobre Deus. E olha, eu não sei se você crê em Deus ou se você não crê, mas eu creio que Deus, além de estar entre nós, Ele está em nós. Se você crê em Jesus, você tem Deus dentro do seu coração. Eu creio que Ele existe e Ele está entre nós, dentro de nós. Em todo lugar eu creio que Deus está. Uma pessoa perguntou também como é liderar crianças. Bom, foi todo um processo, né? Foi muito rápido, não posso dizer. Eu tive alguns problemas, não alguns problemas, mas algumas dificuldades no início da minha jornada, né, como líder, porque eu não me senti preparada para assumir uma célula de crianças, porque na época eu estava estudando de noite na escola, então eu não estava indo frequentemente nas células que eu participava. Nesse meio tempo eu fui levantada como líder em treinamento, e logo mais eu assumi a célula. Eu meio que não estava 100% preparada, então eu fui aprendendo na prática como cuidar de crianças, como ser uma líder, né? Pelo menos na minha igreja a gente tem uma liturgia para seguir, a gente tem responsabilidades. E foi muito difícil nesse primeiro ano, foi muito difícil. Tive momentos em que eu pensei em desistir, mas eu creio que futuramente essas crianças vão ter os frutos dessas sementes que elas estão recebendo hoje. E outra pessoa me perguntou qual é o meu versículo rema. Bom, no começo da minha caminhada, que eu comecei, né, a ser firme na igreja, assim, por volta de 2021, eu fui muito marcada por um versículo no meu encontro com Deus, e ali veio me sustentando, que tá lá em João 16:33, diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, pois eu venci o mundo. Toda vez que estava mal, eu lembrava que Jesus nos avisou que a gente teria tempos ruins, a gente teria aflições nessa terra, mas Ele nos disse que pra gente ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo e por Ele vencer, nós vencemos junto com Ele. Foi o que isso me sustentou por bastante tempo, mas recentemente Deus me deu uma palavra. Eu queria muito que Deus me falasse uma palavra pra mim seguir baseado nessa palavra. E todo mundo tinha uma palavra, menos eu escolhi o nome da minha célula totalmente aleatório. E aí, nos últimos dias que eu estava com muitos problemas na minha célula, pensando em desistir, Deus me deu uma palavra sobre a minha célula. Ele falou pra mim sobre os lírios, do versículo que tá lá em Lucas, capítulo 12, a partir do verso 25, que diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Eu era muito preocupada a respeito da minha célula, a respeito do meu futuro, a respeito de eu não ser uma boa líder. Mas ele me mostrou esse versículo falando: quem de vocês, por mais preocupado que seja, pode acrescentar 1 hora no seu dia? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Se a gente não consegue colocar nem 1 hora no nosso dia, por que a gente se preocupa com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Então Deus me mostrou através desse versículo que não sou eu que trabalho, é o Senhor. E a gente vê os frutos do Senhor. Os lírios florescem. Há tempo de colher e há tempo de plantar. A gente planta, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então ele me falou através desse versículo e foi por isso que eu decidi mudar o nome da minha célula para Lírios. Esse está sendo um versículo que está me sustentando nesses últimos dias, na minha caminhada para ser uma líder de célula. Pois eu pedi uma palavra e Deus me deu essa palavra. Me perguntaram como ter maturidade. Existem vários tipos de maturidade e nós temos vários níveis também. Como, por exemplo, pode ter pessoas que são muito maduras espiritualmente, mas não é madura emocionalmente. Às vezes é madura emocionalmente, mas não é madura financeiramente. Então, dependendo do nível de maturidade que você queira alcançar, é necessário um esforço. Eu, observando algumas pessoas, percebi que as pessoas ganham maturidade quando acabam passando por um tipo de sofrimento, uma dificuldade. Eu vou dar o exemplo do namorado da minha sobrinha. Ele não era um bom namorado, não tratava ela bem, mas quando ele passou pelo processo de separação dos pais dele, ele viu a mãe dele sofrendo, com o que o pai dele fazia, ele percebeu que as atitudes dele não eram atitudes boas e mudou. Hoje ele tá sendo um namorado melhor pra minha sobrinha. Então, eu percebo que às vezes a dificuldade traz maturidade e a gente também fazer coisas que a gente não quer. Fazer algo que você não quer, mas precisa. Por exemplo, a gente precisa trabalhar. A gente não tem que gostar de uma coisa pra fazer. A gente não gosta de trabalhar, mas a gente precisa. Fazendo algo que a gente não gosta, a gente ganha maturidade. Com dificuldade ou saindo da zona de conforto, a gente acaba ganhando maturidade nas coisas que a gente não tinha. Saber esperar ou lidar com algo que não aconteceu da forma como você gostaria. Maturidade emocional é você
É crescimento, é você crescer, é você entender o que você sente, aprender a não estourar no ouvido das pessoas, porque as pessoas não são obrigadas a te ouvir gritando ou xingando. Ou maturidade financeira, é você aprender a gastar dinheiro, não gastar dinheiro com besteira. E maturidade espiritual, que é você buscar o Senhor, independente da situação, com alegria, crendo que o Senhor, mesmo na dificuldade, Ele é o Deus da sua vida. E mesmo que Deus não faça o que você quer, Ele continua sendo seu Deus. Isso é a maturidade, é você aceitar e viver, mesmo que você não queira ou não é da forma que você gosta. Então não tem uma receita de como ter maturidade, mas é você crescer e não ser mais como criança. Eu não sei qual que é que você está buscando, mas tem vários tipos de ter maturidade. Essa aqui agora é a última pergunta do Instagram. Me perguntaram quais são meus 3 maiores sonhos. Eu não sei qual que é a definição, mas eu acho que é os sonhos que eu gostaria que acontecesse na minha vida. Bom, um dos que eu tenho desde criança é ser uma dubladora. A luz voltou. A luz acabou de voltar, mas eu vou continuar na luz natural. Um dos meus maiores sonhos era ser dubladora quando eu era pequena. Dubladora é aquele que coloca a voz no personagem. É difícil, eu não tive muitas oportunidades, mas se um dia Deus me der uma oportunidade, eu vou ficar muito feliz. Um sonho meu também, desde os 14 anos, é fazer intercâmbio, ir para outro país, ficar 6 meses, 2 meses, 1 ano, sei lá, especificamente na Europa, viajar, conhecer outros países. Esse é um dos meus sonhos também. E também um dos meus sonhos é me casar com alguém de Deus. Eu queria alguém pra dividir a vida comigo, sim, que queira servir junto comigo, que a gente possa ter um casamento assim, ter um casamento bom, sabe, agradável, traz paz. Esses são os meus sonhos. Também quero viver a vontade de Deus, ver Jesus, mas os meus sonhos terrenos são basicamente esses. E agora eu vou responder a pergunta. Eu vou responder a pergunta que me fez querer fazer esse vídeo. Uma pessoa perguntou nos comentários do meu vídeo. Perguntas. Eu abri as caixinhas de perguntas só pra ter mais, mas uma pessoa me perguntou: você casaria com um ateu? Se sim ou se não. Lembrando que não é apenas que a pessoa não crê que ela é ruim, pode ser apenas um ponto de vista. Então, me fizeram essa pergunta muito interessante, se eu namoraria, casaria com um ateu. Bom, a minha resposta talvez seja: ai, preconceito. Mas eu não me casaria com uma pessoa que é ateu. Porque casamento, eu não namoro simplesmente por namorar, eu namoro pra casar. Se eu já sei que eu não quero casar com a pessoa, eu não vou ficar perdendo tempo com a pessoa. Igreja curte. Mas eu não namoraria, nem faria corte, nem tem como. Não namoraria nem casaria com um ateu, porque casamento é união de propósito. União de propósito, mas também união de vidas. Não dá pra você caminhar com uma pessoa, viver com uma pessoa que pensa diferente de você. Se você quer ir pra um lado e a pessoa quer ir pro outro, não tem como vocês duas estar juntos numa casa. Se nem de igrejas diferentes dá certo, um vai ter que ir pra igreja do outro, como é que um cristão vai namorar com um ateu? Porque se eu creio em Deus, eu quero seguir os princípios da Bíblia, eu quero seguir os princípios de Deus, viver a vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E o ateu não vai acreditar nas coisas que eu vivo, não vai dar valor naquilo que eu acredito, naquilo que eu faço. Como que eu vou estar com alguém que vai viver comigo e não vai ter o mesmo propósito, não vai querer viver as mesmas coisas que eu vivo? E não dá pra juntar duas pessoas que pensam diferentes, porque uma vai puxar a outra. Ou ele vai começar a ser cristão, ou a pessoa vai parar de crer. Vai parar de ir pra igreja por conta do marido, porque não bate duas pessoas diferentes. Você tem que casar com alguém que tem o mesmo propósito que você, que tem a mesma rotina, que vocês fazem coisas juntos, que trabalham e consigam pelo menos se ver de noite, sei lá. É recomendado pela própria Bíblia mesmo a não entrar num jugo desigual. É você caminhar e se casar com alguém que tem a mesma fé que você, que acredita e tem o mesmo ponto de vista que você. Eu sei que tem muitas pessoas cristãs que são ruins e tem muitos ateus que são bons, incríveis. Mas eu não me casaria com um ateu. Então, gente, essas foram as perguntas. Se vocês quiserem que eu responda mais perguntas, comentem aqui que vocês querem que eu responda. Também vou abrir mais caixinhas de perguntas no meu Instagram. Então, se você quiser me seguir no meu Instagram, vai estar aqui na descrição. E mais um recadinho. Nesse mês de dezembro, eu vou estar um pouquinho fora do ar. Não vou postar vídeo no mês de dezembro, porque eu vou recolocar minhas coisas no lugar, ver o que eu preciso mudar. Mas em janeiro eu volto a postar vídeo pra vocês. Eu não vou ficar totalmente sumida, talvez eu apareça em alguma live. Mas esse mês de dezembro eu não vou postar vídeos. Vou postar
a partir de janeiro do ano que vem com coisas, talvez coisas diferentes, vou alinhar algumas coisas. E vou tirar esse tempinho para desligar minha cabeça, porque eu vou entrar de férias, então eu quero não ter preocupações, mas eu vou voltar em janeiro, eu prometo pra vocês. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!